Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre sistemas de arquivos distribuídos. Em termos de projeto de um sistema de arquivo distribuído, nós poderíamos separar, dividir em vários módulos. Primeiramente, nós teríamos um módulo de diretório, que justamente vai relacionar nome de arquivos para identificadores de arquivos, módulos de arquivo, que vai justamente relacionar IDs de arquivos para arquivos especificamente, um módulo de controle de acesso que verifica as permissões para operações, que fica muito claro para usuários de sistemas Unix como Ubuntu, Linux, um módulo de acesso de arquivo que justamente vai realizar operações de leitura e escrita, um módulo de blocos que justamente vai lidando com questões de mais baixo nível, como os blocos, acesso e alocação, e o módulo do dispositivo, que vai fazer justamente o I/O, input, output e a bufferização. Além disso, em sistema de arquivos distribuídos, é necessário fornecer transparência de localização. Isso quer dizer que os clientes, os programas, eles devem ver um espaço de nome de arquivos uniforme, de modo que se ele mudar, por exemplo, de máquina, ele não vai ter mudanças acerca da organização do espaço de nomes. Os arquivos ou os grupos de arquivos, eles podem ser realocados sem mudar os seus diretórios. Exemplo, se um arquivo mudar de um servidor para outro, o diretório /home, /ramon, alguma outra informação deve permanecer o mesmo. Os programas de usuários, eles devem ver o mesmo espaço de nome onde quer que ele execute aquele programa ou aquele serviço. Além disso, temos a transparência de localização. Nem os clientes, nem o administrador, as tabelas de administração nos nós devem se mudar quando os arquivos se moverem. Além disso, temos transparência acerca do desempenho. Em outras palavras, o cliente ele não deve experimentar delays excessivos. Em outras palavras, o tempo para a conclusão das operações deve ser próximo daquele obtido caso o acesso fosse localmente. E, além disso, devemos prover transparência de escalamento. Isso quer dizer que, se nós aumentarmos o número de máquinas no sistema de arquivo, ou até mesmo aumentarmos a carga, as demandas, a performance e o desempenho do sistema não deve degradar. Em termos de características, mudanças no arquivo por um cliente não devem interferir com a operação de outros clientes que acessam ou manipulam, mudam aquele mesmo arquivo. Então, nós devemos nos perguntar o que acontece se houver duas operações de writes concorrentes, ou até mesmo um read e um write. Então, são questões que precisam ser tratadas pela implementação do sistema de arquivo distribuído. Além disso, nós temos a questão de replicação de arquivos. Um arquivo ele pode ser representado por várias cópias dos seus conteúdos em diferentes localizações. E basicamente temos dois benefícios. O primeiro deles está associado com escalabilidade, onde múltiplos servidores eles podem dividir a carga de fornecer acesso aos clientes que requerem aquele arquivo, como também questões de tolerância a falhas. Se justamente um servidor falhar e não puder mais servir aquele arquivo, os outros servidores que contêm uma cópia vão poder atender às requisições do cliente em relação ao arquivo solicitado. Em termos de tolerância a falhas, uma semântica, pelo menos uma vez com um protocolo de servidor, eles devem fornecer operações idempotentes. Isso vai garantir que requisições duplicadas não tenham resultados inválidos aos arquivos. Em termos de consistência, uma semântica de atualização one copy ela deve ser alcançada, no sentido de que o conteúdo de um arquivo visto por todos os processos é o mesmo como se existisse uma única cópia. Porém,
justamente há uma desvantagem quanto a essa semântica, que é justamente no delay de propagação, de modificação, quando um arquivo ele for replicado, ele estiver então na cache de nós. Isso pode justamente resultar em um desvio quanto a essa semântica de uma única cópia do arquivo. Vejam, não é que exista uma única cópia do arquivo. O arquivo ele pode ser replicado, mas deseja-se alcançar essa ideia de que o sistema ele vai se comportar na visão do usuário como se houvesse uma única cópia. Em outras palavras, isso é um problema de consistência, de consenso e será estudado futuramente. Aqui nós temos um exemplo de arquitetura de um sistema de arquivo distribuído, onde nós temos um computador cliente e um computador que justamente atuará como servidor. Do lado do cliente, há um módulo cliente, que justamente vai fazer esse processo de mapear uma requisição, verificar se aquela requisição é de um arquivo local ou remoto e, caso for remoto, repassar para o servidor. Do lado do servidor, há um serviço de arquivo que justamente vai cuidar dessa comunicação. E o que faz justamente esse Flat File Service? Ele está preocupado com implementar as operações no conteúdo dos arquivos. E para esse fim, como nós falamos, há identificadores únicos que vão ser utilizados para se referir aos arquivos em todas as requisições. Desse modo, não incorremos naquele erro de delete full, ser enviado novamente e deletar um arquivo que acabou de ser criado. E no caso da criação de arquivos, esse Flat File Service ele vai garantir que um novo identificador vai ser atribuído e vai retornar esse novo identificador para o cliente que solicitou aquela operação. Além disso, o serviço de diretório ele vai fazer um mapeamento entre nomes textuais para arquivos e os seus identificadores. E os clientes eles podem obter o identificador do arquivo, de um arquivo, justamente fazendo uma operação de lookup. Ele vai perguntar, dado um arquivo texto.doc, o sistema de arquivo, por meio do serviço diretório, vai justamente retornar o identificador. Ainda vai prover funções para gerar diretórios, adicionar novos arquivos a diretórios e obter os identificadores. O módulo de cliente, por sua vez, ele vai executar em cada computador local e vai se integrar e estender as operações do serviço de arquivo flat e do serviço de diretório. Ele ainda vai armazenar informações sobre qual é o servidor de arquivo flat e os processos de servidores de diretório. E qual seria a interface provida? Nesse modelo, nesse caso de estudo, a interface será fornecida por meio de Remote Procedure Call. E justamente nós teríamos essas funções apresentadas nessa tabela inferior, onde nós temos operações de read, write, create, delete, obter atributos e setar atributos. Em termos de controle de acesso, os acessos eles devem ser verificados pelo servidor ao longo antes de executar as operações. E o servidor, RPC, essa interface, ela vai ser um ponto de acesso não protegido para os arquivos. Então, desse modo, a identidade do usuário ela deve ser passada com as requisições. Por exemplo, em aplicações web, é comum a geração de um token depois da autenticação e em cada requisição ao modelo cliente-servidor, aquele token ele deve ser passado para o servidor. Porém, o servidor ele pode se tornar vulnerável a identidades falsas, forjadas. Então, para isso, assinaturas digitais podem ser utilizadas para prover segurança de modo mais robusto. Vale ressaltar que teremos um módulo apenas para cobrir os aspectos relativos à segurança para sistemas distribuídos.
A interface do serviço de diretório, ela vai ter como propósito fornecer a tradução de nomes textuais para os seus identificadores. Então nós temos a função mais básica, que é o lookup, que justamente vai localizar e retornar o identificador do arquivo, a inserir o nome, como também remover aquela entrada com aquele nome e listar os nomes de um determinado diretório. Em termos de distribuição, existem basicamente dois mecanismos básicos. Em um deles, justamente, um bloco de arquivo ele vai ser dividido de modo que um arquivo A, por exemplo, ele vai ser dividido em 3 blocos e todos os blocos daquele arquivo A vai ser armazenado em um único servidor. Então, na figura A, nós podemos ver que o arquivo A e B são armazenados integralmente no servidor mais à esquerda. No caso do exemplo B, justamente um arquivo A, que é dividido em 3 blocos, cada bloco será armazenado em um único servidor. Isso vai justamente permitir acesso paralelos e distribuição de carga desse arquivo entre os servidores. Além disso, em termos de compartilhamento de arquivo, nós podemos ter uma estratégia baseada em seção, onde justamente as mudanças para um arquivo aberto serão inicialmente visíveis apenas para o processo que modificou aquele arquivo. E quando aquele arquivo for fechado, finalizado, as mudanças se tornarão visíveis para os demais clientes, usuários do sistema de arquivo distribuído. Porém, podemos nos perguntar o que acontece então se mais de um cliente modificar simultaneamente o mesmo arquivo. Nós podemos implementar uma política que o último resultado a ser atualizado vai permanecer. Também podemos fazer uma estratégia de locking, onde justamente ao requisitar um arquivo, o cliente vai solicitar um lock daquele arquivo. E esse lock ele pode ser lock de read, que vai permitir múltiplos clientes acessar simultaneamente, ou um lock de write, que justamente vai impedir acessos simultâneos. E, em geral, os sistemas de arquivos eles implementam uma estratégia de lease time, onde haverá uma concessão daquele arquivo por alguma unidade de tempo, exemplo, por 10 segundos ou 1 minuto. E em caso de o cliente ele não finalizar, ele pode renovar esse lease time. Muito obrigado.